Vamos lá, pessoal, começando o Várzea Talk número 4. Sensacional. E comemorando hoje um número absurdo de inscritos, vamos falar um pouco mais pra frente aí no bloco 3. Começando com a nossa querida bancada, para começar novamente, nosso querido ancião Jobelardo. Por favor, suas considerações iniciais, Jobel. Muito bom estar aqui hoje, presente nessa bancada, com um convidado desse gabarito. E hoje vai ser um programa sensacional. Vamos falar uma coisa muito importante para os jovens. Então vai ser demais esse programa. Não só para os jovens, né? Para todo mundo, pra todo mundo, principalmente para os jovens. Obrigado, Jobinha. José Augusto. Boa noite, José Augusto aqui falando com vocês. Boa noite a todos. E principalmente ao nosso convidado aí, o Kleberson, que será muito proveitoso aí, um assunto muito interessante. Obrigado, José. Vamos lá para New Jersey com o nosso correspondente internacional, René Medina. Direto do estrangeiro. Uma boa noite, galera. Mais uma vez, satisfação imensa estar aqui com vocês em mais uma entrevista fantástica, sensacional. É nóis. Obrigado, René. Apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Direto de Adema City. Humberto Aquino, por favor, suas considerações iniciais, Humberto. Salve, galera. Mais uma noite aí com vocês. Prazer estar recebendo o Kleberson aqui conosco e vamos fazer aí uma ótima entrevista aí, tentar tirar o máximo possível aí do nosso convidado. Abraço. Obrigado, Humberto. Gostei do bonequinho de lã ali atrás, olha que bonitinho. Boneco de neve. É Natal. Isso aqui é pra lembrar a todos que é Natal. É Natal. Com uma planta altamente suspeita, ele de camisa polo. Papai Noel da Jamaica. É isso aí. Obrigado, Humberto. E vamos apresentar aqui o nosso convidado número 4 aqui do Várzea Talk número 4, Kleberson Massaro Rodrigues. Kleberson, por favor, suas considerações iniciais. Obrigado aí pela presença. Obrigado vocês pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês e tive a oportunidade de acompanhar esse time aí da Várzea em alto e bom som durante as primeiras edições e me diverti bastante. Então, por isso que eu aceitei, para me divertir nesses momentos que a gente tem a oportunidade de estar junto. Eu moro aqui em Curitiba, sou de Santo André, mas vim aqui para Curitiba na minha tenra idade. E estou desde os meus 9 anos, com 43, façam a conta, estou aqui há mais décadas do que em Santo André. Então, mais curitibano mais paulista do Brasil. Aqui vim com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, e depois encontrei a minha amada esposa, com quem tive literalmente o prazer de ter a minha filhota, a Manuela, e aí está a melhor versão de mim. Então, sou pai da Manuela, em período de alfabetização, em plena pandemia, tá divertido pra caramba. Embora eu seja pedagogo, quem faz isso é a minha esposa, porque ela tem menos paciência do que eu. Então, por isso que ela fica com a menina nesse período. Tá fácil pra todo mundo, né? Tá fácil. Pra quem tem filho, tá legal, tá tranquilo. Acabei de completar o pré novamente. Foi Parabéns por ter legal. saído cedo de Santo André, viu, Kleberson? Obrigado. Bom, vou começar com uma frase aqui pra lembrar o nosso tema de hoje, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Não sei de quem é essa frase, a gente sempre ouve isso, né? Alice no País das Maravilhas. E o Kleberson vai falar sobre propósito de vida. Um tema bem bacana aí que a gente vai dar uma explorada legal. O Kleberson extremamente conhece importante. muito do assunto, faz 30 anos que você fala sobre isso, né, Kleber? Mais ou menos isso aí. Comecei me descobrindo enquanto vivente neste mundinho de quase 7 bilhões, ou aproximadamente 7 bilhões de viventes, por meio dessa grande pergunta, que é de Lewis Carroll, né? É o cara do Alice do País das Maravilhas. É o gato que pergunta. E quando a Alice se depara, mesmo? não sei se é com um coelho, acho que com um gato, né? O coelho branco, não? Estava numa encruzilhada. Ele tá na encruzilhada, E aí aparece o gato pra Alice, e ela pergunta, pra onde essa estrada vai? Aí ele fala, para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei, estou perdida. Para quem está perdido,
Qualquer caminho serve. E aí ela vai pra onde? Não, e depois a história Qualquer lugar. continua. Assista, vai sair no Netflix. A história continua. É um filme muito recente, né? recente. Não assisti ainda. Alguém quer começar com uma rodada de perguntas aqui? Vamos lá, Jobinha. Você que é o... Eu queria só dar um recadinho antes da gente fazer a pergunta. É que se você tá caindo agora, se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo no Varza Talk, Verdade. se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações. Maravilha. Já deixa aquele like Isso. pra fortalecer E comenta. o canal. Comenta o vídeo. Comente o vídeo. Importante comentários pra gente saber se tá legal, se não tá, o né? que você não achou legal. A gente tá aberto aí a sugestões e críticas Isso também. aí, Jobinha. Tá bom? Legal. Obrigadão. E aí, então, vou começar a fazer a primeira pergunta aí pra gente colocar a bola em jogo, né? Em que momento, né? Como e quando a pessoa deve se preocupar em ter um propósito? Na adolescência, um pouco antes, já no começo da idade adulta? Em que momento que Se desperta, né? se desperta isso e que até os pais devem incentivar, ou as pessoas devem incentivar que os jovens tenham esse propósito, né? De fazer esse plano, esse planejamento. Olha só, a melhor idade, eu costumo dizer que é sempre aquela que a gente tem. E nunca é tarde, mas o quanto antes a gente puder pensar sobre essas coisas, melhor. Porque a gente, no mundão em que a gente vive, a gente é muito seduzido por coisas que nos levam para caminhos que não vão ao encontro daquilo que a gente é, ou não vai ao encontro dos dons que nascem gratuitamente com a gente. E as pessoas acabam se perdendo. Quero lembrar aqui Dalai Lama, que é um dos líderes religiosos mais famosos aí, ele fala o seguinte, é muito legal o que ele fala. Ele fala assim: os homens e as mulheres perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. E num momento da vida, a gente vai se deparar com essa avaliação, que geralmente é em torno dos 40 anos. Eu tenho um podcast e a maioria da galera que escuta, não por acaso é entre essas faixas, dos 35 aos 44, 45 anos. É uma pergunta existencial que todos nós, nesse inteirinho aí, fazemos, porque a gente tem, no máximo, mais a metade da vida só, no máximo. E aí a gente começa, por questões cognitivas, comportamentais, psicológicas, a refletir tudo aquilo que a gente fez e fazer um balanço para onde a gente quer caminhar. Então, aos 40 anos, precisamente falando, e cientificamente detectado, pelas fases de desenvolvimento das pessoas, depois tem vários estudos sobre fases de desenvolvimento, em cima desse estudos de fase de desenvolvimento, estudos de desenvolvimento da fé e tal, as pessoas começam a fazer o balanço em vida, mas pensar pode ser muito, muito anterior a isso. Infelizmente, a molecada começa a pensar a sua existência a partir da profissão que querem seguir, a partir do status que querem ter, e não em cima de perguntas, né? Pô, perguntas milenares: quem que eu sou, de onde vim, para onde eu quero ir, para que presta essa minha vida, como eu quero ser lembrado, como eu quero ser lembrada. Então, assim, cientificamente falando, aos 40 anos a gente faz um balanço geral, e essa pergunta vem pro religioso, pro ateu, pro à toa. Essa pergunta vem. Agora, quanto mais a gente puder refletir sobre essas questões, e é muito legal que tenhamos sociologia, principalmente filosofia na educação básica, para a galera começar a se despertar e se perguntar sobre isso, porque não adianta eu ser médico e ser infeliz. E tem uma pá de gente que eu encontro na universidade, em pós-graduação, falando assim: eu sou um executivo da Philip Morris, eu sou um executivo de tal lugar, tenho muito dinheiro. Cara, mas eu não sou feliz. E a gente começa a descobrir, né, que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Mas enfim, vou puxar a pipa aqui um pouco, então, mais pra gente pensar que Cleberson, então, quanto antes melhor. Então, eu tenho uma pergunta. Desculpa, Denis. Não, rapidinho, só pra fechar aí. Essa idade, então,
a gente já passou por uma fase de aprendizado, colégio e tudo mais, e já tá numa profissão, né? Normalmente, sim. Com esses 35 anos aí. Então o pessoal confunde um pouco o propósito de vida com a profissão que vai escolher na idade aí, adulta, né? na adolescência, Muito vai. É comum. isso, né? Porque tudo canaliza para isso, né, Denis? Tudo Aham. canaliza para isso. Um moleque vai fazer ali, ele estuda 14 anos, pega lá a educação infantil até o ensino médio, e muitas das escolas nas quais a gente escolhe para ter... O sistema educacional, né, principalmente o brasileiro, ele foca para o vestibular, para o ensino superior. O sistema mundial é assim, né? Pensa para o ensino superior. E a galera vai pensando na profissão e não nos seus dons. Uhum. E não nas suas capacidades. Ou que dá dinheiro, coisa desse tipo, né? Ela vai em cima, ela quer ser youtuber, ela quer ser famosa, ela quer ter status, ela quer ter dinheiro, ela quer ter... E nada errado com isso, hein? Não, claro, claro. A gente não tem que ter dinheiro, não é hipocrisia não dizer que a gente não tem que objetivar o carro que eu tanto sonho, não é esse o problema. O problema é quando eu penso só nisso e só isso como foco de vida. Uhum. É muito fácil se perder e é muito fácil ser infeliz amanhã. Legal, legal. Renê? Oi, pegando essa introdução aí, né, Cleberson, que você fez, e assim, no meu caso, né, eu me sinto até abençoado, porque desde pequeno eu queria ser engenheiro, sempre gostei de máquina, essas coisas, então nunca precisei muito de orientação, nem tive, né, dos pais e nada, para seguir uma carreira e tudo mais, e ser feliz também, né, graças a Deus, né. Agora, a gente percebe que tem muita gente que tem realmente essa dificuldade, ou seja, para onde eu vou, o que eu faço, como é que de alguma forma, falando até como pai também, como é que de alguma forma a gente pode ajudar essas pessoas, porque você disse, o cara é executivo com 40 anos e é infeliz e tal, e sei lá, muitas vezes ele tava lá com 17, você tem que escolher uma profissão, você tem que entrar na faculdade, como é que de alguma forma se orienta, porque não dá para falar, oi amiguinho, fique aí até os 30 esperando você, né, decidir, não dá também, né? Como é que de alguma forma a gente pode orientar, pensando até nos nossos filhos aí que estão crescendo e tudo mais? Muito simples e brilhante pergunta. O brilho da vida está nas questões simples, né? Começando a pensar a partir de dentro e não de fora. Quando você pergunta pro você tem filho ou filha? Eu tenho duas meninas. Eu tenho duas meninas, isso, duas então, filhas. Quando você fala pros teus meninos, brincadeira, quando você fala para tuas meninas, que sentimento você tá tendo? Por que disso? Para que escolher essa profissão? Por que engenharia? Por que música? Para quê? Então, quando a gente começa a pensar questões de dentro, a gente começa a buscar semente para a razão, para o sentido, para o propósito. Acontece que a gente se chapa e se junta e acumula sempre pensamentos de fora para dentro. Depois a gente vai abordar isso um pouquinho melhor. E que polui um pouco esse discernimento interno, né? Então, perguntas bem simples na tenridade, do porquê, do para quê para as coisas. Me digam o que você está sentindo, o que você vai fazer com isso, né? Faz com que as pessoas comecem a pensar no sentido, no propósito das coisas. Faz sentido isso para você, Renê? O Cleberson, Sim. Eu entendo então que, assim, para muitas pessoas, né, que existe uma confusão entre o que é propósito de vida e o que é carreira, né? As pessoas acabam fazendo uma certa confusão com relação a isso, né? E eu acho que essa que é a questão que acaba frustrando, porque eu acho que o propósito de vida está muito além do que a carreira que você vai escolher. Porque eu imagino que se você tiver um propósito, você pode alterar a tua carreira. Digamos que com 17 anos você escolheu fazer engenharia. Fez engenharia, não curtiu. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele fez engenharia e depois ele foi fazer educação física. E aí ele se encontrou. Então, eu acho que esse que é o ponto. A pessoa confunde o que é carreira e o que é propósito de vida. E pelo que você disse também, os pais têm uma função muito importante para poder fazer esse direcionamento com o filho, né?
O que eu vejo às vezes também é que, inclusive, o pai é confuso com relação a essas questões. Pra orientar, né? Acho que acaba dificultando toda essa que seria uma ajuda para os filhos. O pai mesmo não tem um propósito, né? Filha, você vai fazer história? O que? Você quer carreira de professor de músico? Mas que mais você vai fazer além disso? Né? Como se fosse na contramão. Como, né? Exatamente. Então, acho que isso é fundamental, carreira e profissão, né? Ou carreira e propósito, né? Profissão e propósito. Eu comecei me apresentando propositadamente, não falando aquilo que eu sou formado. Infelizmente, a gente se limita. Quando nas aulas de pós-graduação, no primeiro dia de aula, eu peço para todo mundo se apresentar. Todo mundo fala assim, meu nome é Sérgio. Quando fala o nome, fala, eu trabalho, tal, não sei o quê, sou formado nisso. Como se aquelas compotas que ele adquiriu para estudar ao longo da vida definissem quem ele é. O melhor de mim é ser pai hoje. Tem muito mais sentido. Antes foi casar. Antes disso foi descobrir que eu queria casar e queria construir uma família. Né? Então, a carreira, né, os meus sonhos, a minha vida financeira, a minha dimensão psicológica, o lazer, elas têm que estar contidas. Tem que estar contida no meu propósito de vida. E não o contrário. Então, eu vou escolher ser uma advogada não para ter dinheiro e ter status, isso vai ser consequência. Mas porque eu descubro em mim uma fome gigante pela justiça. Ou sigo em mim, que sou artista, uma fome gigantesca de que as pessoas comecem a refletir mais sobre o cotidiano a partir do meu som, da minha tela. E aí ela vai buscar a carreira. O problema é o contrário. E muitos pais, você colocou bem, Humberto, muitos pais confundem em relação a isso, porque o dia a dia é matar leão a cada dia, né? O dia a dia é muito voraz. Então, meu filho tem que ganhar dinheiro, porque ele não vai ser feliz assim, ele não vai ser feliz sem dinheiro. E pelo contrário, ele vai ser infeliz com muito dinheiro muitas vezes, né? Mas vezes é isso. E é difícil ter a coragem que teve aí o exemplo do Humberto de estar fazendo engenharia e falar, de repente, quase no final do curso e falar, vou fazer educação física, né? É difícil ter essa coragem também, né? O cara fala, já tô fazendo engenharia e tal, e quer terminar e coisas desse tipo, né? Então, é muito difícil. Tem um ponto importante que o Cleverson falou, que é o seguinte, acho que o negócio que ele falou que é um negócio que foi chave para mim, que quando, até a pergunta relacionada à pergunta do nosso digníssimo ancião, quando que é a hora certa de você definir o propósito de vida, né? Na verdade, é a idade que você está. Porque eu acredito que as pessoas, elas pensam o seguinte, poxa, caramba, tô com 20 anos, não defini ainda meu propósito de vida. Era pra ter definido quando eu tinha 10 anos. Ou seja, já perdi 10. Aí o cara tá com 30 e fala, porra, nossa, não dá mais, eu era 10. Pra ter feito com 20. E aí o cara acaba entrando numa angústia, porque ele pensa, se eu for definir propósito de vida agora, eu vou me angustiar mais, porque tinha coisa que era pra ter feito, eu não fiz. Então eu acho que isso causa uma confusão gigantesca, né? Se ele segue a primeira coisa que você disse, que é a melhor época da definição do propósito de vida é a tua idade atual, eu acho que você já livra uma série de pesos, não? Cara, eu termino muitas das minhas andanças por aí, eu sempre termino a minha fala com o case daquele digníssimo maestro que nós temos, Luiz Carlos Martins, não sei se é Luiz Carlos, sim. Martins. Que ele ganhou mãos biônicas agora. João Carlos, isso. Eu falei Luiz Carlos. O João Carlos Martins é um cara que ele descobriu que a vida dele tinha propósito e sentido por meio do piano. Ele começou sendo pianista. E aí ele começou a se desafiar e ele foi lá por tantas notas por minuto. E depois, aí ele foi paralisado da mão. Teve problema na mão. E aí começou com a mão esquerda e chegou no naipe que ele tinha com a mão direita em fazer tantas notas. Aí teve um problema, acho que um câncer na mão. A vida dele está sendo contada aí. Aí ele é paralisado com as duas mãos e aí o médico falou assim, nós vamos ter que cortar os teus ligamentos, você nunca mais vai tocar. E ele começou a ser maestro. Veja, ele começa a ressignificar o propósito de vida dele ao longo da vida. Até me arrepio falando nisso. E aí ele começa a tocar com pouco que ele tinha sendo maestro. Depois ele é um assalto, parece o Joseph Klimber, lembra daquela... bem por aí mesmo. E põe, só cai, o cara levanta e vai, é maestro, aí ele é assaltado, uma barra de ferro, ele fica todo paralisado de novo.
E agora, aí ele, pô, a orquestra filarmônica dele toca no mundo inteiro, no Credit Hall lá em Nova York, tocando, representando o Brasil, e aí, cara, ele fica totalmente paralisado, nem maestro ele consegue ser, e agora ele ganhou uma mão biônica, 2 anos atrás, o ano passado ganhou uma mão biônica começando. Então a pessoa ela vai se ressignificando ao longo da vida, né, por mais que ela tenha tido um propósito lá atrás, né? Então, isso é bacana. A gente não detecta o propósito, ele vai ser o mesmo até o final. Se ele é acertado, a gente vai ressignificando mediante as coisas que vão aparecendo durante a vida, que são imprevistos, são infelicidades, são tristezas, que mudam a gente de curso e nos deixam um pouco mais atentos ao significado e sentido disso tudo. Ô Cleberson, deixa eu te fazer outra pergunta, até atrapalhando, se a bancada tiver outra pergunta, pode me interromper, por favor? Tá só você, tá só você mas falando. eu queria aproveitar porque é o seguinte, hoje tá muito na... mas você não é da bancada, você tá aqui conosco. O Cleberson. Hoje tá muito. Hoje tem uma discussão muito grande, né, na área de educação com relação à parte de desenvolvimento de competências socioemocionais, né? Ciência, empatia, todo esse tipo de. Você acha também que, por exemplo, o do João Carlos, ele com certeza ele tem essas competências muito bem desenvolvidas internamente, tá? Pelo menos que eu entendo, né? Porque para você cair tantas vezes você receber um não da vida e você ressurgir e procurar outros meios, você tem uma força interna, você tem... Bom, tem pessoas que quem é religioso vai falar que é a questão da religião, a fé e etc, mas é algo a mais que essas pessoas têm, né, para poder superar isso. Humberto, fala, você o quê? Não, você vê assim, essa questão de, como eu falei, essa questão muito falando hoje sobre desenvolvimento de competências socioemocionais. Isso é algo que você vê como sendo importante também para que as pessoas, desenvolvendo essas competências, eles tenham um pouco mais de direcionamento para definir o propósito de vida? Ou isso Sem dúvida. Existe um estudo chamado Estudo das Inteligências Múltiplas, que começa lá com o QI, lá atrás na década de 1910, com um cara chamado Binet, que desenvolve os testes de QI, que passaram a mensurar a inteligência de todas as pessoas por meio daqueles testes, que mensuram apenas a inteligência lógico-matemática. E a gente tem uma pá de outras inteligências que estão sendo descobertas. Hoje chegaram a 10, 12 inteligências já, que não são só do QI. Então o cara era tido, esse cara é inteligente, mas só porque ele tinha uma inteligência lógica e matemática. Quando começaram a ver, entraram as inteligências daí, nesse estudo, o quociente emocional, que começaram a perceber que os caras que tinham exponencialmente inteligência lógico-matemática não necessariamente se davam bem na vida. Tinham seus casamentos esfacelados, não se davam bem diante de uma crise, de um problema, da morte de alguém ou da própria doença. Então, assim, a gente tem uma educação calcada principalmente na inteligência lógico-matemática. Olha as disciplinas, né? 5 aulas de português, 5 de matemática, 4 de física, uma de educação artística, quando tem, uma de ensino religioso, 2 de história. Ou seja, e nunca se viu, nesse período que a gente está vivendo da pandemia, se falar tanto em soft skills. Porque se falava hard skills, são as inteligências, as competências lógico-matemáticas. Técnicas, né? Técnicas. A galera não tem paciência, não persiste, tem baixa resistência à frustração, e a gente precisa ser flexível, as coisas não são o meu jeito. Então é fundamental que se tenha isso, não só nas escolas, como se tenha isso em formação das grandes organizações, das grandes empresas, para lidar com isso. Porque a gente não consegue segurar e não consegue controlar nem o xixi. Nem xixi. Às vezes, de vez em quando a gente se caga nas calças, todo mundo aqui já se cagou na calça. Várzea. Ou seja, todo mundo, a gente não controla. É vã a ideia de que a gente consegue comandar e controlar tudo. A pandemia está aí para isso. A morte do meu pai e da minha mãe mostram isso. A morte de pessoas queridas de vocês imputam essa realidade. Vocês têm até o RIP aqui, que vocês colocam RIP, né? No final do terceiro, quarto bloco, que falam disso. O lado mais triste do programa. E só quero terminar aqui esse parênteses. E um dos grandes problemas que as pessoas não encontram essas reflexões sobre soft skills, sobre flexibilidade, sobre inteligência emocional,
porque não acolhem a dor, porque não enxergam a morte como uma realidade humana. Qual que é o oposto da morte, gente? Qual é o oposto da morte? Porra, boa pergunta, hein? Tá muito óbvio Qual falar o vida, oposto né? da morte? A vida? Não é o nascimento, né? A vida é o que vem durante. Aham. E justamente tudo, porque a gente não pensa, não é fala minha, é fala da grande médica brasileira, tem até aqui, eu persigo essa mulher, ela é demais, Ana Cláudia Quintana Arantes, que tem 2 livros fodásticos que eu indico para todo mundo aqui. Aí depois você passa o nome, Cleia, aí eu ponho a dica aqui. Tá, e ela fala isso, abrace a dor, abrace a morte, não no sentido tétrico, não que apodreça o teu coração, como diz nosso nobre amigo. Boa. Não é nesse sentido, mas é encarando a finitude como uma grande realidade nossa. Porque quanto mais a gente pensa na nossa finitude, mais a gente começa a ressignificar aquilo que a gente não dá atenção. A gente finge Mas que não começa existe a se ligar, morte, que né? a gente tem que gastar essa vidinha que a gente tem aqui para deixar algum legado para essa galera, para essa humanidade. Independente se eu acredito ou não em Deus, independente se eu sou ateu ou não, o problema é o à toa. Esse cara não pensa em nada. Contudo, até o ateu tem, e dentro dos estudos, fechando agora, né, das inteligências múltiplas, tem, além do QI, que mensura as inteligências de ordem lógico-matemática, o QE, que mensura as minhas emoções e as emoções dos outros, o QI, o QS, chamado de espírito ao consciente, que inclusive o ateu tem, mesmo não sendo religioso, tem a espiritualidade, que é a busca de sentido, a busca de propósito. Legal, Cleverson. É você, ancião. Não, deixa eu... Deixa o Zé tá calado aqui, o Zé porra. não- Não não- deixaram falar, o- porra. É que o... É que é um assunto muito O inteligente. pessoal do Diadema já cortou 3 vezes a volta aqui. Né? Parece que Vai lá, chegou Zé, em vai Diadema lá. e parou. Eu ia fazer uma, mas vai lá. Pegando no gancho que você falou que geralmente a pessoa faz esse balanço da vida entre os 35 e 45 anos. Eu queria ver, aí não sei se é da área que você atua, que você estuda, mas uma opinião pessoal sua. A pessoa que tem uma falta de propósito, assim, ou que não achou o seu propósito ainda, quando faz esse balanço na vida, coincide com aquela chamada crise da meia-idade, que é a pessoa que chega aos 40 anos, 45 e fala, cara, Dá uma despirocada. não devia ter casado, ou a profissão não é essa. Quero sair aí correndo. o cara larga tudo e compra uma moto, compra um barco. Compra um barco. Quer viajar com os amigos, E Aí já foi, começa né? a namorar um rapaz, né? Exemplos aí do grupo. Não, mas é assim, a pessoa que tem isso, por exemplo, você que teve um chamado, vamos dizer assim, mais novo, tem menos incidência no perfil de uma pessoa que já descobriu o seu propósito de chegar nessa idade e não ter esse tipo de urgência de viver a vida de novo, porque ele já tem um propósito, e a pessoa que não tem chega e tem essa crise mais aguda. forte aí. Né? Eu acredito assim, sem literatura nenhuma, eu acredito que a pessoa vai refletir no momento certo, por mais cagada que ela tenha feito na vida. Mas vai chegar um momento que ela vai se deparar, e isso pode ser no dia da tua morte, tá? Isso pode ser naquele mas dia pode que nem você ser chegou. cagadas. O cara fez uma vida, às vezes, baseada na sociedade e tal. O cara, aí ele chega e fala, eu queria ser outra coisa, eu queria ser um cara, sei lá... Queria ter sido outra coisa. O meu negócio é ser engenheiro, eu queria ter feito as pessoas rirem, tinha que ser palhaço. Só que aí o cara... Queria ter sido mulher. E acha que não dá mais tempo. Exatamente, também, mas tem cara que acontece isso, cara. Sim, porra. Verdade. Muito cara. E aí, eu tô perguntando assim, se a pessoa que descobre o propósito mais cedo, ela tá mais imune, entre aspas, a essa crise, seja com 35, seja com 80, seja no dia da morte, ou não tá atrelado a crise do balanço com o propósito de vida? Essas crises, né? Você falou assim, popularmente, o pessoal chama mesmo crise da meia-idade, porque é entre os 40 ali, 35 e 40 e poucos. Essa é ótima, essa conclusão que você chegou. Acredito, novamente falando, que isso chega quando deve chegar. Agora, claro, quanto mais você consegue lidar isso mais cedo, mais você vai maturando, vai se tornando mais calejado, mais maduro para essas coisas. Porque você vai deixar de entrar em roubadas ou fazer coisas que não fazem sentido para você, você já sabe para onde você quer ir. Uhum. Né? O problema é deixar de pensar nisso, porque daí tudo cabe.
Tem uma frase do Viktor Frankl, outro livro que depois eu indico aí pra galera, chamada Em Busca de Sentido. É o cara que desenvolveu a teoria da logoterapia, que é a busca de sentido, né? Ele viveu em 4 campos de concentração, esse cara. E 2 deles os piores. No pior, que é Auschwitz, o cara fala assim, como é que pode dar sentido à vida das pessoas que estão aqui sabendo que vão morrer, que acabou tudo, a miséria, a gente come piolho, ele começa a desenvolver essas ideias, agora até me perdi no que ia falar, e aí ele fala que, a frase aí que queria dizer, quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem um porquê, um para quê, suporta qualquer como. Não, caso do Então, assim, quanto mais cedo a gente pensa, melhor para o meu desenvolvimento, para a minha maturidade, aonde eu quero ir. E agora tem pessoas mesmo que tomam consciência de si. Eu tenho amigos de 70 anos, eu sou motociclista, conheço muita gente de 70, de 73, meu sogro é um, né? Que começa a descobrir coisas que não tinha descoberto antes, mas vão ganhando significado. Eu não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos por aí que eu penso. Não, respondeu. Ô Denis, deixa eu só fazer uma pergunta também, aproveitar um pouco do gancho do que o Zé perguntou, mas voltando ainda nesse aspecto pais e filhos, eu acho que é porque eu sou o que estou mais preocupado aqui, que eu acho que eu sou o primeiro a ter que pagar a faculdade para filho aqui da turma. Verdade. Agora, pensando o seguinte, você tá lá e a nossa geração foi criada de uma maneira que com certeza a gente cria diferentemente nossos filhos, mas de um modo mais protetivo, eu acho que até com mais amor e tudo mais. Só que você tá lá por quê, pra quê e tudo, e tendo aquela compreensão, e aí, pum, de repente tá lá aquela pessoa com 30 anos, eu não ainda achei meu porquê. E aí, o que faz com um cara desse ou com uma cara dessa, né? Você pega o sofá e fala, tá aqui o seu porquê, ó, vai pra... Porque eu entendo que chega uma hora que você vai falar, meu amigo, chega de porquê, tu tem que trabalhar, Medina. não é? O Patropi, vamos, né? Medina. Como é que faz isso, né, cara? Como é que faz esse... Porque eu tô fazendo até uma brincadeira assim, mas a verdade é que a gente vê muita gente hoje em dia assim, né? E hoje tá grande o negócio, né? O número tá grande. Não, mas né, eu vi nos Estados Unidos uma família que entrou na justiça pra expulsar o filho. Filho de casa! Essa foi Eu ia completar com isso, Humberto, que a gente fala, pô, isso é coisa de brasileiro, coisa de descendente italiano. É nada, você vê isso em todo lugar, inclusive na Alemanha, onde eles eram muito mais independentes no passado, e tá mudando isso, quer dizer, o que tá acontecendo com tudo isso? Como é que faz empurrar esse pessoal pra sair do sofá, pra sair de casa, né? Aí se acostumou há muito tempo pensar só por quê, para quê, e não reza, mas rema, né, cara? Rema. Tem que dar suas enxadadas por aí, bicho. Tem que ir buscar fazer, né? Então, tem aquele conceito bem antigo da administração que fala do chá, né? O chá, aquele acróstico. A competência é um conjunto de conhecimentos, então você tem conhecimento, você tem habilidades, mas você tem que ter atitudes. Então, tem o conhecimento, para quê, porquê das coisas, né? Eu vou desenvolvendo habilidades no mundo do trabalho, vou ensaiando aqui, música não é para mim, mas tem essa arte aqui que me cola, direito não é a minha, mas publicidade é o que me faz. Aí o cara vai desenvolvendo, e agora você tem que ter atitude de chegar e fazer, não adianta ficar só pensando e pagando pro cara ver vegetal nascer, né? Então, eu acrescento a isso, né, o acróstico-chave, mais os valores pessoais, tem que bater, tem muita coisa que eu faço ou deixo de fazer e não bate com os valores pessoais, e a gente vai engolindo, cada dia um girino, que daqui a pouco vira um sapo e já é tarde demais, né? E tem que ter espiritualidade, que não tem nada a ver com a religião, a espiritualidade é essa busca, é a busca de sentido e propósito. Então, essa legião, essa patropizada, tem que começar a produzir e começar a fazer, porque senão apodrece. A gente teve o exemplo do Japão, né, que tinha ameaçado acabar com os cursos de humanas, porque eles precisavam formar mais engenheiros, porque a economia dependia da engenharia. E aí, quando o René falou da Alemanha, também eu lembro
desse assunto, né? De que na Alemanha também estava crescendo muito esse pessoal que, quero fazer filosofia, quero fazer sociologia e tal. E a base da economia alemã sempre foi a indústria. E estava perdendo profissionais, porque a pessoa tinha uma condição melhor de vida, então ele podia ficar pensando, né? Fazendo patropia aí. E aí, e escolhia profissões que são nobres, né? Na questão do pensamento, do propósito e tal, mas não geram impacto econômico de um engenheiro que está lá ou por opção ou por frustração, mas o cara está lá produzindo dinheiro. E como que essa onda de pessoas, seja no Japão, seja na Alemanha ou aqui também, como que balanceia essa frustração? Às vezes o cara assim, ele tem que produzir para continuar vivendo naquela sociedade, mas tá ele abre mão do que ele abre mão do que é o propósito dele, porque a gente sabe que muita coisa não remunera como deveria, né? Então assim, o cara mas você acha que adianta esse tipo de coisa? É obrigatório, não vai ter mais o curso? Você acha que a pessoa vai fazer um outro curso porque não... Então, eu acho que talvez não tá dependendo da pessoa, Zé. Mas a pessoa que gostaria de estar fazendo uma coisa que é o propósito dela não vai achar um meio acadêmico para isso, vai acabar se tornando... Ou vai sair do país, né? Mas eu acho que a gente tem muito mais exemplo de pessoas que se frustram para poder manter um status de vida. Não, isso tem bastante. Então, mas eu acho que é isso que esses países acabam forçando o povo. Vamos fabricar, vamos produzir, porque as coisas que... Só que aí gera uma geração de frustrados. E aí, como é que resolve isso? Eu não sei te responder ao certo, mas eu acho que tem que ser o equilíbrio das duas coisas, né? É o caminho do meio, né? Que o budismo prega muito, né? É o caminho do meio. A gente vive um país de polaridades. A gente sabe que o ódio está levando a gente a porra nenhuma, lugar nenhum. A gente só aciona o cérebro reptiliano, aciona o jacaré para morder o outro, do lado direito e do lado esquerdo. É o meio, é o equilíbrio. Mas eu tenho um indicador, né? O Japão é o país onde mais se pratica o suicídio nas pessoas. Sim. Talvez seja um produto dessa busca exacerbada pela técnica em si. Soca a matemática no povo, não estou recriminando a matemática, mas é só uma figura de linguagem. Soca hard skills, melhor dizendo, na cabeça da galera e foda-se soft skills. Não vai dar conta. E o contrário também não. Acho que tem que ser equilíbrio das duas coisas. Isso tem uma consequência grave, né? Deixa eu puxar posso puxar aqui um parênteses vindo para a empresa. Você falou sobre soft skill as inteligências, né? Eu via muito, quando eu trabalhava em multinacional, pessoas boas como um engenheiro muito bom que ia crescendo e acabava virando chefe, né? Vira lá e às vezes o cara não quer. Um gerente por sequência aí de subida aí de carreira. Porque não tem carreira em Y, né? Cara, o cara era um lixo de gerente, era um ótimo engenheiro. Só que não tem o skill de inteligência emocional, de pessoas e tudo mais. Porra, isso acontece muito nas empresas, né? Será que... Meu Deus! Será que isso tá mudando, Clé? Você vê um movimento na parte educacional para isso mudar? Ou ainda é aquela educação tradicional e que isso demora? Hoje, os egressos dos cursos universitários de licenciatura, aqueles que vão se tornar professores... não estão saindo hoje o diplomado aqui em qualquer universidade, aqui em Curitiba, no Paraná, sei lá, no Brasil, no Brasil, eles saem sem essas cadeiras para estudar e para fomentar. Nossa. Só que as escolas hoje, forçosamente, eu acho que são as oportunidades que surgem na pandemia, não estou venerando aqui em nada o vírus em si, mas dizendo, existem inúmeras oportunidades. E muitas escolas estão repensando os seus currículos a partir dos soft skills. Nossa, fantástico. Justamente para dar conta dessas questões. Cara, eu tive inúmeras matérias, inúmeras disciplinas, mesmo na humanas que eu fiz, que 99% foram só em cima da questão de hard skills, para sobrevivência. E não para ensinar o menino a pensar, a menina saber lidar com a morte do pai e da mãe, colocando o pior exemplo aqui, né? Saber lidar com o câncer do irmãozinho ou com a própria doença, né? Isso são realidades que imperam na vida. Sim. Só que, por outro lado, a gente está fomentando um mundo
tá construindo por meio das indústrias, empresas, um mundo que a gente não quer reproduzir. A gente continua reproduzindo um mundo que a gente não quer reproduzir. Os recursos são finitos, mas a gente lida com as coisas como se fossem infinitas, né? Ah, eu vou jogar o lixo fora. Não existe fora. Existe dentro do ambiente. Então, a gente gasta 8 horas por dia, às vezes 11, eu vendo o meu tempo, 16 horas por dia, às vezes fazendo o que eu gosto, inclusive, mas produzindo coisa que não tem serventia nenhuma. As teses de doutorado que existem por aí, sendo colocadas muitas vezes agora dentro de artigos científicos, não prestam para nada. A não ser para ficar em revista 1, a 2, a 3, a 4. Na prática, não tem nenhum impacto social que visa a construção e a melhora desse mundo. É verdade. É disso que a gente está falando. Quer botar japonesado para estudar hard skills, que só quer bota, mas para melhorar a condição nossa humana. Tem o Harari, né? Aquele ateu fabuloso que escreve Homo Sapiens e tal. E ele escreve um livro, 21 lições para o século XXI. Ele fala, pensa no menino agora que está na educação básica, daqui 30 anos. O que ele daqui precisa 30 aprender anos hoje? existirão outras profissões que hoje não existem, vão existir outras competências que hoje não existem, e a gente está formando um menino para o mundo de hoje. Não tem o futuro ali, né? O que está acontecendo, né? Então, sei lá, essas coisas são muito contraditórias. Eu acho que a gente tem que começar a pensar produzir para a gente ter uma melhor qualidade de vida. Eu tenho um ponto graças a Deus, eu fiquei 8 meses convivendo com a minha filha. 8 meses convivendo forçosamente com a minha filha. Eu pude ficar com ela durante 1 ano da vida dela praticamente. E quanta coisa ela descobriu no pai que ela tinha, que não sabia. E quanta coisa eu descobri em mim. Quanta coisa ela descobriu nela. Que se fosse outra situação, talvez não aconteceria, né? Eu tenho um ponto dessa do... filho da pandemia. O Humbertão é corajoso. O Humberto descobriu outra coisa na pandemia. O Humberto descobriu... Tem gente que tá fazendo muito filho na pandemia também. Humberto descobriu como que fazia filho. Porra, legal, Humberto, parabéns. Porra, 45 anos sem saber isso e agora, parabéns, Ele Humberto. tá felizão que descobriu. Vai, Jobinha. Eu tenho um ponto que alinha isso daí, né? Pegando o ponto do Zé, né? Que assim, há uma pressão da sociedade que privilegia determinadas profissões, ocupações em detrimento de outras, né? Então, de modo geral, engenharia, medicina e direito é preferível à filosofia, sociologia e etc, né? Só que aí é que tá. Se você educa, de certa forma, uma criança para que ela veja aquilo que ela gosta, e aí é o propósito dela, fala, cara, eu faria isso de graça, de tanto que eu gosto de fazer isso. Você pode ensinar outras coisas para essa criança para tornar viável esse gosto dela economicamente para viver em sociedade. Que também precisa, óbvio. Né? Eu lembrei de uma história de uma bailarina que, infelizmente, eu não vou lembrar o nome aqui. Eu sei essa. Você sabe essa daí? Que a menina, ela ficava dançando na sala de aula. Aí chamaram os pais. Isso na década de 50. Chamaram os pais e falaram, olha, sua filha tem algum distúrbio, algum problema, ela não presta atenção, ela só quer dançar, ela não vai poder estudar aqui, ela vai ter que ir para uma escola especial, era a época dessas escolas especiais. Uhum. E os pais ficaram bem preocupados e alguém indicou para eles um psiquiatra, falou, leva nesse cara que esse cara é campeão. Levou lá no senhor, ele falou, só vou conversar com ela, vocês ficam aí de fora. Eu não quero nem saber o que ela tem. Foi lá, conversou, voltou. Aí falou pra eles, olha, sua filha não tem nada. Só que ela é uma dançarina nata. Ela é uma bailarina, é o dom dela. E ela exerce, isso é tão forte nela que extravasa. Ela não consegue ficar numa cadeira, ela tem que dançar. Então vocês vão sair daqui e vão colocar ela lá numa escola de dança. Uhum. O pai era um industrial muito famoso. E ele falou assim, bom, tudo bem, bailarina até que, né, dependendo, vai para um Bolshoi da vida. Mas ele falou, cara, será que ela vai ter como viver, né? Amanhã a gente não tá aqui. E aí ele colocou ela para dançar, ele entendeu, esperou um pouco, chamou ela e falou, olha, você vai dançar, tá tudo bem,
Você é uma dançarina nata mesmo, extravasa de você. Mas você vai ter que aprender outras coisas, que é para amanhã você poder viver do seu balé, viver da sua dança. Então ele começou a ensinar administração, economia, tal. Falou assim, você não precisa estudar isso, você tem que saber o mínimo. E essa moça depois se tornou uma bailarina famosa e quando se aposentou, abriu uma escola com esses conhecimentos que o pai deu, de administração, de economia, de negócios, se tornou um sucesso enorme. E ela conseguiu viver da arte dela. Então, acho que assim, é uma besteira querer que a criança escolha algo que você... Querer podar, né? Algo que você acha que é o certo para ela. A sociedade fala assim, não, eu não vou deixar você fazer sociologia. Você tem que fazer engenharia. Fala, não, é realmente o seu caminho? Porque às vezes não é, né? Durante o desenvolvimento, a gente, como ele falou, você tem que experimentar de tudo para ver em que ponto você vai. E aí, a partir do momento que você vê, que fala, é aquilo, ok. O que mais você pode fazer com a sua profissão? Ah, você quer ser um sociólogo? Aonde o sociólogo atua? Deve ter muito além da cátedra de lecionar para um sociólogo. Você pode ser um ator, você pode ser um autor, você pode escrever. Então, a sociedade põe uma pressão em determinadas profissões que a gente sabe que realmente tem uma remuneração melhor, mas se você alicerçar o dom com esses conhecimentos, eu acho que se torna viável qualquer profissão. O caso da bailarina, ela poderia ter sido uma advogada frustradíssima. Né? E o pai entendeu, e a sorte que esse cara... Exato. Orientado pelo médico. Deixa eu só fazer um comentário, que isso aí lembrou algo, e eu concordo também um pouco, né? E eu não tinha ouvido essa história, mas gostei. Que também é um professor lá na GV, que ele conta essa história, que ele foi obrigado a fazer direito, né? Porque o pai era um grande advogado. Aí ele terminou, aí ele pegou, o dia que ele pegou o canudo, ele foi lá e esfregou, tá aqui, ó, era isso que você queria? Agora eu vou fazer o que eu quero, que é psicologia. Aí ele foi lá, fez psicologia, e foi trabalhar com psicologia e tal. No final, ele acabou virando um especialista em assédio moral, assédio sexual, que acaba sendo psicologia com o direito. Seja, nada se joga fora, não é, Cleber? Se joga fora, de uma certa forma, de alguma maneira, se aprende, às vezes até forçado não, mas de alguma maneira aquilo vai ajudar na sua vida, né? Eu acredito muito nisso também, não sei. Eu acho que eu acho que é o papel da escola, não só dos pais, porque os pais às vezes não têm esse conhecimento. Aí seria o papel da escola, de uma escola inclusiva que pudesse oferecer a maior gama possível de experiência. Tem aula de música, tem de teatro, tem de matemática, tem de drone, tem de robótica, tem de programação, tem de mecânica, tem disso, tem daquilo. É claro que a gente sabe que não tem, nenhuma escola do mundo vai oferecer tudo, porque é inviável. Talvez você tenha que ter escolas especializadas. A escola tal de Curitiba, eles focam muito artes. Ou a escola B foca muito eletrônica, sei lá. Joba, mas vocês que, né, você que tem até a escola e tal, deveria pensar nisso. Né? Oi? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Estamos ouvindo, desculpa. Você tá aí, Cleber. Brincadeira. Eu já estou me sentindo à vontade aqui no meio de vocês, isso é legal. Isso é bom. Não só a educação básica, o ensino superior também. Quantos arquitetos saem, quantos advogados saem sem saber fazer uma gestão de pessoas? Gestão orçamentária, gestão financeira, gestão de crise. Gestão de crise. Quanta gente quebrou, não por falta de grana, mas por incompetência, porque tudo parou. É verdade. Exatamente. Então, isso quando a gente fala em sentido e propósito, a gente está falando tem uma professora da Universidade de São Paulo, da USP, chamada Lígia Pi, e ela estava falando esses dias no Café Filosófico, estava assistindo, ela falou assim, nos falta a competência, desenvolver a competência existencial, é do existir. Quais são as cátedras e quais são os conhecimentos que eu tenho que adquirir para ser advogado, para ser professor, para ser músico, para ser artista, para ser empregada doméstica, para ser técnico em enfermagem. É isso, não é só o saber daquela... E a gente ainda hoje tem egressos saindo do curso de Direito aos montes. É o curso universitário que mais tem aluno. Aliás...
O Brasil sem é o saber país do cumprimentar mundo o que ponteiro, quem pô. mais tem escolas de direito no mundo. Cara. É inacreditável. Legal, Quer dizer que gente. a pausinha... Chegamos aqui no intervalo e fica a pergunta do intervalo de quanto tempo, Zé? Pode ser de 4 milissegundos a 2 horas. Tá. Isso é uma coisa Então que vamos fica manter aberto. os 10 segundos, que são 5 segundos a vinheta. E fica a pergunta: qual o propósito do Varza Talk? Voltamos já já. Fala, Clé, beleza, O velho? microfone do Joba tá ruim, hein? Aqui é o seguinte, que tá espantando mosquito aí, René? Olha que coisa mais linda que nós ganhamos no YouTube hoje, bicho. Cara, chegou hoje no Foi YouTube, demais. conta aí, Hoje, Denis. maravilhoso. Isso daí, Maravilhoso, daqui a pouco a gente fala no terceiro bloco aí. no terceiro bloco. Voltando, segundo bloco, Varza Talk número 4 com Kleberson. Renezinho na sequência aí, Renê. Sua pergunta, por favor. Não, pegando um pouco do gancho do que o Jobel falou, né, de uma escola que a escola deveria... Eu me pego assim, fazendo um pouco com as minhas filhas, isso vamos pintar um quadro hoje, vamos brincar de drone hoje, comprei pipa, sabe, tentando mostrar para ela várias facetas, né, das coisas que existem, para de alguma forma tentar plantar, Encaixar. não plantar uma semente, mas ver se alguma coisa brota ali para elas fazer, né, pensar em algo, até pensando em profissão, em propósito, tudo aquilo que você comentou. Mas a gente sabe também que tem pais que forçam muito, né? Eu lembro daquelas histórias de, põe no piano, aí sai do piano, põe não sei o quê. Até Tem que quando fazer, né? Isso é demais, né? Na criança. Como que seria encontrar um balanço nisso? E tem alguma coisa nesse sentido já para hoje em dia, com essa loucura que a gente tá? Eu não sei não, viu? Eu não sei se tem esse balanço, mas tem pai e mãe que projeta no filho toda a frustração que carregou ao longo da vida de si mesmo, né? Eu acho que esse Então, é quer mais dizer, comum. não quero que a minha filha faça balé, eu quero que ela seja bailarina que eu não fui. Não quero que ele seja violonista, eu quero que ele toque violão porque eu não pude tocar, eu quero que ele faça história porque eu não fui. Então só que história no menino, né, Humberto? E esse é o caso do René mesmo, queria fazer balé, tá Não, Queria fazer balé e soltar pipa. frustrado. Eu não sei, cara, Renê, eu acho que o mundo tá um pouco doente, sabe? A obsessão em querer ter tanta coisa, se pendurar de tanta coisa, de tanto bem material, traz essa ausência de quem eu sou, sabe? E tá tudo muito errado, né? É só dinheiro, só lucro, só produção daquilo que como a gente já falou, que faz as pessoas ficarem um pouco doentes, lutando só pelo ter, pelo poder das coisas, sabe? Então, não sei, acho que não é nem soltando bomba para tudo explodir, mas eu acho que as coisas tinham que começar diferente. Ô Kleberson, mas... Sinceramente, eu não sei te responder, cara. eu vou Qual falar... é o tema. Mas a gente sente quando a gente tá pisando na bola. E eu acho que os nossos filhos vão aprender muito mais a gente sendo e lidando com o porteiro no dia a dia, e em ver nos lendo, em ver a gente pescando, em ver a gente tomando sorvete com a gente mesmo na frente de casa, num banquinho velho. Elas aprendem muito mais vendo a gente fazendo isso. As a ações gente falando do que muito, falar, sabe? né? Falando muito. Mas a gente volta ao início lá, acho que a pitada de autoconhecimento não é bicho grilo. Mas pensar, o que eu tô falando? O que eu tô fazendo? Será que essa raiva que eu carrego em mim, a inveja que eu carrego em mim de um amigo meu, o egoísmo que eu tenho, tá me levando para onde? Qual o nome desse sentimento que eu tô tendo? Essas coisas fazem a gente refletir. O melhor exercício é ir no velório de alguém. Cara, ali não tem, cara. Você olha pro caixão e fala, onde é que tá o cara ali? Cadê o espírito, bicho? Cadê o jeito dele se alegrar? Pra onde isso foi? E começar a pensar na nossa existência, sabe? Essas são as oportunidades que a gente tem na vida, mas a gente foge. A gente foge da morte, a gente foge da dor, a gente foge do sofrimento, que a gente acha errado. O mundo é construído para a gente não pensar na finitude, para a gente não pensar na dor, para a gente se chapar quando tem dor, toma um remedinho e se chapa. Não estou sendo contra o remédio. Estou sendo contra a gente fugir daquilo que é eminentemente humano. A infelicidade é necessária. A crise e a dor são necessárias para a gente saber que a gente existe e que a gente é finito. E para isso você tem que dar sentido. Para isso que tem que buscar propósito
não só na carreira, mas em tudo que a gente faz. Eu acho que é isso. Eu tenho um amigo que fala que não existe a felicidade plena, né? A vida é composta de momentos felizes. Oscilações. Né? Oscilações. Aham. Né? Cara, Jota, a minha mãe, que é a mulher do meu pai, saudoso Que Tirinho, também é Grande. mãe da minha mãe. minha mãe morreu, meu pai e minha mãe morreram no ano de 2016, e é impossível falar desse tema sem falar deles. Meu pai morre em março, meu pai estava bem pra caramba, parecia o velho Miguel, era amigo de infância do velho Miguel, do pai do Denis aí. Muito parecido, por sinal. Ele morre em março e minha mãe morreu 8 meses depois, em pleno estado de saúde, 8 meses depois, no mesmo ano. A minha mãe, que é a mulher do meu pai, ela chegou para mim, antes de entrar num coma, ela falou assim, pô, esse final de semana que eu ia andar de trem com a minha neta, eu tenho que ficar aqui internada. A minha vida só dá errado. Eu falei assim, mãe, me fala a vida de alguém que é pleno, que é felicidade plena. Ela falou assim, fulano de tal. Eu falei, mãe, fulano de tal tem isso, isso e isso. Ah, é verdade. Mas fulana tem isso, isso e isso. E, cara, milésimos de segundo antes dela me dizer a última frase que ela me disse, eu vou te deixar, meu menino, ela me falou o seguinte, eu não me arrependo nada da minha vida. Por pior que tenha sido as circunstâncias, valeu a pena. Jota, eu acredito no estado de plenitude aí, quando o nosso olhar se fechar. E é aí que eu quero carregar para a eternidade comigo no meu coração, seja lá para onde eu vá. Quero levar ou deixar o sentimento que valeu a pena por pior que eu tenha vivido. Para mim, a plenitude se dá aí nesse milésimo de segundo. E tem um monte de gente vivendo sem dar a mínima para isso. E vai se lascar um dia lá. E nesse momento, só da gente com a gente mesmo. Né? É isso. A plenitude se dá aí. Né? A gente tem que ser feliz chupando sorvete, indo ao cinema com a gente mesmo. Ser feliz aí. Com um carrinho no meio da mesa brincando, e ter uma ideia para se juntar a camaradagem aí para fazer um várzea, para poder... É isso, felicidade são esses momentos, não existe felicidade plena, isso aí é teoria caprichana, é da revista Capricho, né? Boa. Ô Cleberson, a gente falou um pouco sobre, né, falar um pouco mais sobre a morte aí, né, que muita gente vive achando que nunca vai morrer. Né? Você começou com essa frase. Quais são os maiores arrependimentos aí da galera que tá nos últimos momentos de vida aí, cara? Então, fizeram um estudo científico, uma enfermeira americana, ela escreve os top 5, as 5 maiores arrependimentos antes de morrer. O nome dela é Bronwyn Ware. E ela estuda vários e começa a chegar com conclusão de que existiam 5 que mais tinham recorrência no estudo dela. E o primeiro diz o seguinte, eu gostaria, você imagina, que tudo isso aqui é um compilado de ideias de pessoas que já morreram e falaram, eu me arrependo disso. Fez o paciente de fase terminal. E o primeiro é o seguinte, eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim. Essa é a primeira. Caramba. Forte, né? É isso aí. Tudo que a gente falou aí é isso aí, né? Isso aí, a profissão, isso resume tudo, né? Vocês já pensaram o que é uma Barbie, uma boneca Barbie na vida de uma criança? A Barbie estaria toda enrugada hoje, ela está com 80 e poucos anos. E o modelo de feminilidade, loira, alta, seios fartos, cintura arredondada, nada mal, né? Carro conversível, não tem calcinha de elástico frouxo, um armário cheio de roupas lindas, de vez em quando Bob, de vez em quando Ken, o Jota sabe que eu tô falando, né, Jota? E é isso. Ele tinha o Ken. Os construtos que nós vamos crescendo e idealizando na cabeça, né?
Nós temos um grande primo nosso, o Serginho, que deu aula para uma cantora famosíssima, no cursinho, e essa menina falava assim: professor, eu não sei se a vida que eu tô tendo é a vida que eu queria levar. Caramba, eu não sei se as pessoas que se aproximam de mim pela menina que eu sou ou pela artista que eles veem. E famosíssima mesmo, cara. Uma aluna uma vez falou uma coisa pra mim. É muito punk. Então você dá uma pipa pro teu filho, uma caixa de sabonete vazia e ela brincar, é muito mais construtivo, sem sombra de dúvida, do que uma Barbie. Não que você não vá dar uma Barbie. A minha filha pediu de Natal a 15ª Barbie. Mas é só para fazer alusão a esses construtos que a gente vai crescendo, introjetando na gente, que é ser advogado, que vai ser feliz, que é ter seio farto, né? Eu queria desenterrar vários caixões daqui 20 anos e ver quantos esqueletos juntos de silicone iam ter. Uma enxurrada, né? Segundo maior arrependimento, vai pegar todo mundo aqui. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Puta que pariu. Puta que pariu. Pra que tudo isso? Eu descobri que ganhar 15 e 5 tem uma diferença de 10 mil reais. Mas o custo da escravidão, às vezes, são uns 10 mil reais. Às vezes é muito alto, né? Segundo, é o terceiro arrependimento que mais aparece. Eu gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Isso não é coisa de mulher, isso é coisa de ser humano. Cara, você pisou na bola comigo. Aquilo que você falou me pegou, e não é isso que você está pensando. Eu acho que você foi dessa maneira. Velho, eu te amo. Obrigado. Porra, porteiro, você não sabe o quanto aquele teu olhar, aquela tua ajuda naquele dia me fez melhor. É difícil a gente isso, hein? Tem vergonha de dizer coisas boas e sentimentais, mas para expressar canalice a gente não tem vergonha, né? A gente inverte, né? Então, dizer os sentimentos não é nem um 8 nem um 80. O 8 é ser omisso, o 80 é ser grosso e ríspido, né? É dizer o que precisa ser assertivo, mas dizer os sentimentos. Porque o sentimento amargurado vira câncer, vira dor nas costas. Existem estudos que dizem isso. Uhum. Quarto maior arrependimento. Eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Galera, quantos amigos? Agora não tem desculpa mais. Tem redes sociais aí para reaver tantos amigos. E talvez o maior motivo para vocês se encontrarem foi a várzea. Opa, é isso que mesmo. Visão. Sabe, eu acho que isso é um canal. Talvez seja um dos propósitos do Várzea. É vocês se encontrarem, porra. Obrigado, pra dividir coisa boa. Talvez um dos propósitos seja esse. Uhum. Mas tem amigos da gente. Uns é pra pedir dinheiro pra comprar ações e depois não dividir os dividendos. Também tem isso. O cara se aproveita da amizade. Depois dá um migué e não compra. E o quinto arrependimento e último, que eu gostaria de terminar falando um pouco mais dele, é: eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Música Epitáfio, né? Então, eu tava lembrando do Epitáfio dos Titãs. Mas olha o que diz a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela trabalha só com pacientes terminais no Einstein, e ela tem um hostel aí em São Paulo só para gente que não pode pagar e que tá morrendo. Caramba. Que ela traz humanização, humanização no momento da morte. Ela fala o seguinte: quando falamos de estado de felicidade, olha aí, Jota, muitas pessoas pensam que se trata apenas de alegria e prazer, alegria plena. Mas o estado de plena felicidade é muitas vezes alcançado depois de um momento muito difícil da vida que foi superado. Momentos importantes e tensos pelos quais passamos com sangue, suor e lágrima, mas dos quais saímos inteiros, cobertos de cicatrizes, mas sobreviventes, melhores, mais fortes do que antes. Isso nos traz um estado de felicidade plena. É essa a ideia. Então, se as pessoas que já morreram dizem todas essas coisas para nós, e que já morreram, por que nós que temos a vida em mãos não fazemos diferente? Por que não? Verdade. Isso deveria, a gente deveria aprender tudo isso muito cedo, né, Cléber? E é muito difícil falar até com a molecada sobre morte e tudo mais. Todo mundo fica meio
com o pé atrás de falar sobre isso, né? E é muito longe da E que não realidade. leve velório, porque a gente tem medo. Levem nos velórios. Não, Falem sobre é a verdade. A minha filha, ela tem uma curiosidade muito forte com morte. Aham. E então, sempre perguntar, né, o que acontece, aí tem aquele papo da estrelinha e tal. E ela muito preocupada com todo mundo. Mas demora muito pra você virar estrelinha? Porque eu não quero que vire agora. Tem que explicar aqui. Não, fica muito velho e tal. E agora... Ou não, né, cara? Isso que é, né? Isso que é. Tá, a gente fala que existem os pontos fora da curva, né? Aham. Então, acontece, às vezes tem criança, mas aí tem que explicar, ó, é uma situação muito diferente, tem que estar doente e tal. Não é o seu caso, tem que dar uma aliviada também. Mas a última descoberta que a gente fez dela foi que a gente precisou ir num cemitério, né? E ela foi e adorou, cara. Cara, adorou. Animal. O negócio Isso dela... não é tétrico. Ela adorou. Isso não é tétrico. Ela gostou, aí a gente explicou, falou, aqui vem o pessoal que virou estrelinha, fica aqui tá o seu nono, né, que é o meu sogro que já é falecido, e por coincidência no dia que a gente foi, tinha, né, era perto de finados, então tinha uma tumba de uma criança e tava enfeitado como se fosse festa infantil, né, tava com bexiga, tava com um monte. Cara, olha. E aí tive que explicar, falei, tá vendo, uma menina, mas aconteceu alguma coisa muito excepcional e tal, né, até pra não se pilhar impactar muito, né? Não pilhar muito. Mas ela anda com uma preocupação muito grande, cara. Não, preocupação não. Ela tá interessada em conhecer Claro. o mecanismo, né? Porque ela já A tem. sua filha tem até 6 anos? Ela tem 5. Ela acabou de fazer 5. Então começou com 4 e pouquinho essa fase. Eu ia falar isso. A fase que a criançada pensa na morte, na finitude, é entre 4 e 6 anos, tá? É nessa fase. Você fez uma puta de uma atitude. Ó, meus pais morreram, minha filha tinha 4, a gente decidiu não levá-la no velório. Acho que só para considerar um pouco disso. Porque existem momentos e momentos, tá? Agora, você fez uma grande atitude, talvez uma das maiores que você vai fazer com a tua filha toda a tua vida. Você fez levar ao cemitério, começa a falar da vida do dono. Você fala da vida da garotinha, você começa a falar da vida e dá um senso natural para ela. Então, eu lembrei nesse episódio eu lembrei do Admirável Mundo Novo, né? De que na sociedade que eles estão lá em Londres, de sei lá que ano, eles naturalizam, eles facilitam muito essa questão da morte, né? Então, assim, eles têm a brincadeira das crianças no meio de um velório, no meio de um cemitério para elas entenderem que tem a finitude. Tudo bem que lá é um outro planeta que eles estão, né? Outra sociedade e tal. Aqui, os pais, tem um livro chamado A História de uma Folha, de Léo Buscaglia. Eu não sei se existe ainda, mas na internet descobre, que é para falar. Ele fala das estações do ano, a história de uma folha que ela tem ciclos e ela vai embora e vira adubo para outra nascer. Ó, o nono, se o nono não tivesse o vô, não tivesse a mãe, o pai não estava com a mãe. Você constrói a vida. Legal. E tem muitos animais de estimação que têm ciclos. Cuidar, morrer. Isso é importante para criar esse senso na cabeça da criança e nosso também, né? Grande mestre Osho já falava isso, né, Renê? Você tem que conviver com a morte. Você tem que saber que você está do lado dela o tempo inteiro, né? E você esquece disso. Então, isso é importantíssimo e é uma ótima maneira aí, já, né, para ajudar a nossa molecada aí, já introduzir esses assuntos, né? Vamos falar um pouquinho, Clé. Vocês têm mais alguma? Não, tá ótimo. Já podemos mudar de bem assunto. Tranquilo? Vamos. Queria falar um negócio. A gente conversou um pouquinho ontem e voltando um pouquinho no propósito, tá? Só para finalizar, talvez aí. Eu trabalhando na multinacional, eu via as pessoas a vida inteira trabalhando na mesma empresa, tá? Trabalhando lá, sei lá, até se aposentar, até depois de se aposentar. E chega um momento que a empresa, legal, obrigado, um abraço pra você, né? E acaba finalizando um ciclo ali. A pessoa só faz isso, né? Vai pra casa, não tem mais nada. Perdeu o único propósito que eu enxergo era que ele ia trabalhar, né? Com a malinha lá de manhã e chegava em casa à noite e tal. Isso é ter um propósito e depois morre, né? Em 6 meses se aposenta e morre, né? Muito rápido, né? Isso é um propósito ou é não ter um propósito ou não ter... Como que você enxerga isso, Clé? Então, pegando aí o escritor dessas, de como ele fala assim, como as pessoas descobrem seu propósito e sentido, ele fala que é possível. Tem pessoas que descobrem
o seu propósito a partir dos dons que ele possui. E aí é por meio do ofício, é ser médico, é ser engenheiro, é ser secretária executiva. E a pessoa se realiza por meio da profissão. Ele fala de valores criativos. É um dom que a pessoa tem, ela vai. Tem gente que se realiza sendo lixeiro. Tem gente que se realiza sendo empregada doméstica. Porque ela começa a ver que ela começa a dar para a pessoa que paga, para quem ela limpa a casa, né? Ela dá tempo para a pessoa curtir a vida que ela não teria. Então, veja, a profissão é um meio de se descobrir o seu propósito. Meu sogro é cara, se ele parar de ir na loja que ele tem, ele morre. Ele se realiza com isso. E não há problema. Aí ele fala que tem pessoas que não é por meio desses dons, dessas manifestações de trabalho, de labor, mas elas descobrem o sentido da sua vida por meio do papel que elas têm. É o ser pai, ser mãe, ser esposa, né? Ou desenvolver um valor. Pô, eu quero que todo mundo que conviva comigo enxergue minha alegria, bom humor, vivacidade, energia. Então, por meio além dos valores criativos, valores vivenciais. E tem gente que descobre os seus valores, o seu sentido de vida, melhor dizendo, o seu propósito, que é o meu caso, a partir da dor, da morte de alguém. No caso, eu perdi muito cedo um melhor amigo meu, né, de aneurisma cerebral. Naquele momento eu falei, puta, eu tenho que começar a me preparar para a minha morte. O que eu estou fazendo na minha vida? Como é que eu quero ser lembrado? Acho que a grande pergunta, né, que você finalizou o bloco, né, dizendo assim, poxa, qual que é o propósito do Várzea? Uma grande dica para pensar assim, como é que vocês querem ser lembrados? Sem o Várzea existir, que falta faria para o mundo? Se eu não existisse, que falta faria? Como eu quero ser lembrado? Aí eu começo a pensar em que eu tenho que fazer para ser lembrado, porque esse é o legado que eu quero deixar, né? Então é isso. Posso descobrir meu sentido de vida por meio de uma profissão, posso descobrir por meio de um papel que eu desenvolvo, seja ele ser pai, ser mãe, ser esposa, transmitir alegria, acolhida aos outros, e por meio de um acontecimento difícil. Né? Mas eu acho que o Denis quis dizer, mesmo que o cara descobriu o propósito dele, que é ser comprador de uma multinacional, alguns propósitos, né, algumas profissões que o cara tinha como propósito, elas são finitas. E aí o cara acaba não tendo mais então, assim, tudo bem, ele aposentou lá, trabalhou 40 anos na empresa, saiu. Aí o cara não sabe mais o que fazer. Porque assim, o propósito dele, ele se realizava naquilo, era o propósito de vida dele, só que é uma coisa finita. Nossa, isso acontece muito. No caso do seu sogro ser dono de loja, o cara vai ser dono de loja até morrer, porque a loja é dele. Nem que ele fique lá e não produza mais nada, mas ele tá lá. Agora, o cara né, que é um funcionário de uma empresa, eu cheguei a ver isso, eu ia numa empresa... Porra, eu também vi muito. Não, eu ia numa empresa no Rio Grande do Sul, que na porta ficava um cara o dia inteiro naquela porta lá. E aí me explicaram lá dentro, esse cara trabalhou aqui 40 anos, 30 anos, aposentou, foi mandado embora, né? E falou, cara, o cara ele não tem o que fazer. Então ele vem na entrada pra ver os amigos, pra ver todo mundo, pra se sentir na firma, senta num banquinho na porta e fica o dia inteiro lá. Isso. Aí no final do dia ele falou, vai embora. Cara, o cara bate ponto, teoricamente, até hoje. Não, ele deve ter morrido, que isso aí já podia colocar ele na portaria, pelo menos, então, né? Mas, cara, isso é patológico. É doença. Ó, gente, eu posso falar por mim. Hoje, eu assinei a demissão, eu fui dispensado da organização que eu trabalhei durante 25 anos da minha vida. Está acontecendo isso comigo. E os ciclos, eles acontecem, eles passam, mas eles têm que ser, assim como iniciados, eles têm que ser finalizados. É o luto, mas a gente tem que elaborar. Tem empresas que trabalham isso com os seus colaboradores quando dispensados. Isso é respeito ao ser humano. Tem gente que se vê perdido. Né? Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Vira patologia. Tem casos e casos que a gente escuta de dramas e não vou entrar no teor da coisa, mas tem gente que de tanta raiva e tanta empresa fez mal, a pessoa volta lá de tempos em tempos só para defecar na empresa que ela trabalhou durante anos e foi maltratada. Acreditem vocês, tá? É só falar com gente com teoria do desenvolvimento, aí gente que trabalha com questões cognitivas de empresas, isso aí é forte demais. Essa relação simbiótica, a pessoa não sabe ser mais ela sem aquela empresa, é uma coisa louca. Caraca.
Porra, velho. Mesmo. Nossos participantes aí do online querem falar alguma coisa, Humberto? Não, eu queria só falar até uma coisa antes de mudar para o próximo bloco. Não, o bloco já mudou. O bloco já mudou, Humberto. Eu queria voltar com relação à questão do levar os filhos até o cemitério. Acho que bem interessante nessa. Mas eu queria pedir para vocês, quando vocês levassem, fiquem próximos dos seus filhos, tá? Eu tive um problema quando eu era criança. Várzea Raiz, vamos Que lá. o meu pai de verdade me largou lá e eu fui criado por uma índia. Cara, olha, eu fui num velório de um parente quando eu era criança. Devia ter uns 4 anos. E eu comecei a andar no cemitério, eu me perdi. Eu corria, eu suava, não conseguia sair do lugar, não conseguia ver ninguém. Então, Ainda bem, né? fiquem próximos Ainda bem que você dos não vê seus ninguém. filhos. Duda, se tivesse visto várias coisas lá, né? Boa, Humberto. Eu lembro A saída é por menino. ali. Essa foi a dica do Humberto. Dica Várzea Raiz. Ô Kleberson, você quer falar um pouquinho da tua experiência lá a viagem que você fez lá na África, cara? Ah, legal essa oportunidade. Eu tive uma oportunidade rica, fui com muito medo, porque me achava incompetente para isso, e ainda me acho. Mas lá a gente tem uma organização religiosa católica grande que trabalha em 8 grandes cidades de Madagascar. Então, assim, existem vários países da África e da Ásia que passaram por esse projeto. Então, fui eu e alguns colegas pensamos em desenvolver nesses lugares a implantação do planejamento estratégico das unidades de negócio de escolas de educação básica, porque eles viviam muito de missão e não tinham uma certa sustentabilidade. Você vê o oposto do que a gente está falando. Uhum. E nós tivemos eu tive a oportunidade de conviver durante as 2 vezes que eu fui em 2017, 18 ou 18, 19, não lembro mais, estou perdido no tempo, em que a gente ficou um tempo com todos os religiosos daquele país desenvolvendo e implantando planejamento estratégico para que tivessem maior sustentabilidade, porque eles estavam muito no negativo, e eles precisam rentabilizar com as escolas cheias de vulnerabilidade, porque estudavam, só em Madagascar, estudam 10 mil alunos em 6 escolas. 6 escolas com 10 mil alunos. Caramba. Então, é um menino com um computador para 6 meninos. Mais ou menos que a gente via nas salas lá de aula. No máximo, no mínimo, um com 4 computadores. E como ser sustentável aonde eu não capto recurso por meio de mensalidade com esses meninos e meninas. Então, a gente fez um trabalho de fazer com que as pessoas pensassem, por meio das ferramentas que a gente levou, obviamente tudo pensado a partir daquela realidade cultural, pensassem em serem sustentáveis por meio da missão a que eles se prestavam a fazer ali. E foi uma vivência muito rica, a gente aprendeu demais, né? O povo bárbaro, e povo tão esquecido e tão isolado, mas foi uma vivência maravilhosa, assim, aprendi muito mais do que as coisas nas quais a gente levou para ensinar lá. Foi uma vivência pessoalmente foi muito forte, né? Nesse país, você nesse continente coelhão aí da gente. Uma realidade totalmente diferente, acho que te faz pensar muito no teu propósito, muito mais, né, cara? Na nossa pequenez, cara. Na nossa pequenez. Legal. Gente, vamos encerrando aqui nosso programa. Queria as considerações finais do nosso querido Jó Belardo. Opa! Ô, Cleves, muito bom, viu, cara? Eu acho que o papo foi muito frutífero. Vários pontos aí que foram levantados que a gente não pensa no dia a dia, mas são de suma importância aí. Eu acho que a principal mensagem se você ainda não tem o seu propósito, o importante é o agora, né? Então, pode, né? Você não deixou nada para trás, mas comece a pensar a partir de hoje, né? No que você quer deixar pro seu entorno, né? Maravilha. Obrigado, viu, Kleber? Valeu, Jobinha. José Augusto. Cleberson, brigadão mesmo, cara, pela sua disponibilidade aí, por tudo que você abordou, né? Um negócio interessantíssimo mesmo, bate com a gente, né? Assim, a maioria aqui tem filho, né? Então, assim, tem às vezes bate essa urgência de você saber se você tá conduzindo no caminho certo, se você
se você tá dando essa opção, né? Dando essa base para a criança. Mas primeiro pensar na tua própria vida, né, cara? Sim, Porque sim. Não, isso que é importante também, mas né? Mas o que para mim foi importante aqui foi levantar essa questão da gente dar oportunidade para que nossos filhos sigam o seu propósito, né? Para que a gente não pode tão cedo, não imponha nada que vá refletir no futuro. Eu, graças a Deus, tive uma educação bem liberta, assim, pude escolher o que quisesse, não tive imposição nenhuma, acabei seguindo o que meu pai faz mais por admiração mesmo do que por imposição, né? Então quero pelo menos conseguir passar isso para minha filha aí e que espero que a vocação dela seja algo que eu não precise. Algo melhor que você, porque escolheu algo... mal pra caralho também. Obrigado, Zé. René Medina. Não, agradecer ao Cleberson, né? Obrigado aí, muito legal o bate-papo. E eu também sou bem ligado, eu gosto desse assunto, até porque as minhas filhas estão crescendo, a mais velha já tem 11, né? E mais ou menos isso que o Zé falou, eu acho que depois que elas terminarem engenharia, elas podem escolher o que elas quiserem fazer. e é por aí mesmo, acho que a gente tem que... E amanhã, René está matriculado elas, né? na aula de balé. Boa, René. Boa. Maravilha. Frustração. Obrigado, René. Humbertinho. Bom, só agradecer também, Cleberson, aprendi muito aqui, né, no bate-papo com você, e tenho certeza também que todas as pessoas que tiverem a oportunidade de assistir esse Várzea Talk também vão aproveitar bastante aí tudo que você falou. Muito obrigado. Espero também que meu filho também aproveite também. Tá pra chegar, hein, Humberto? Tá pra chegar. Ele tá preocupado em levar Semana o filho que no vem, cemitério, semana mas não que levou vem. nem na maternidade Nem chegou Nem ainda. na maternidade ele levou e já tá pensando no... Obrigado, Humberto. É amanhã. A gente o fez uma bolão- aposta. o bolão é pra amanhã. O bolão pra mim é amanhã. A gente apostou R$5. Foi uma aposta bem forte, bem né? top. Ô, Cleberson, obrigado. Queria te agradecer imensamente aí, sou teu fã aí, você sabe. E obrigado pela disponibilidade, pelo assunto. Aprendemos muito aí. Muito legal vocês trazerem de forma descontraída assuntos tão legais aí como o que vocês trouxeram aí pelo menos nos 3 primeiros. Foi muito legal aí ouvir, escutar. E quem quiser aprofundar, quero aproveitar, eu tenho gratuitamente, eu e uma amiga psicóloga, a Lúcia Coelho, a gente tem um podcast chamado Projeto de Vida com Chita. Legal. Sou eu, meu apelido, Macaca do Tarzan, Chita e Lúcia. Coloco aí no... Que a gente tem 9, a primeira temporada são 8, 9 episódios que a gente fala exatamente sobre propósito e sentido de vida, bem legal. E didaticamente ensina a pessoa a escrever, tem método para escrever propósito de vida e canalizar para um projeto de vida, que é a ferramenta que a gente coloca para coloca no papel para fazer todas as coisas acontecerem, né? Muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer inenarrável estar com vocês. Obrigado, valeu, Cleberson, valeu. Pessoal, obrigado. Esse foi mais um Várzea Talk. Acabamos aqui o segundo bloco e voltamos daqui a pouco com o bloco 3. Que é um Lounge Várzea. né? Palhaçada do cacete. Valeu, pessoal, obrigado. Valeu, até mais. Valeu, Clé. Valeu, obrigado, viu? Cara, foi bom demais, velho. Bom demais. Até fiquei meio... O Cleberson vai participar também? Vai participar também. Cadê ele? Pro banheiro. Não, já ele aparece. Pessoal, voltando, bloco 3, Várzea Talk, número 4. Espetacular. Espetacular. Fiquei até um pouco sensibilizado, vou confessar que é um assunto... É tema forte, é um assunto, né, que pega bastante, né? Pega pesado. Vamos lá, só para pessoal saber aqui, recebemos hoje um maravilhoso... uma plaqueta aqui do YouTube. A placa de sulfite. A placa de sulfite maravilhosa. Vocês estão vendo aí. Já 60 milhões de inscritos. Produção. 60 inscritos. 60 inscritos. Maravilha. Chegou hoje pelo correio. Obrigado, YouTube. Chegou pelo correio numa caixa maravilhosa. Ia até fazer um unboxing.
Do unboxing, Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns às 60 pessoas Parabéns. que assinaram. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, galera. Ó, isso aqui é de vocês, tá? É isso aí. Uma parte desse... É assim que se começa. É assim É que isso se aí. começa. Certo? Toda Certo? grande caminhada, Começa pelo primeiro passo. com certeza. Vamos lá, vamos começar lá. então. Propósito. O que foi, Humberto? O que foi, Humberto? Nosso propósito. Nosso Boa. propósito. Nosso Ah, propósito. tá bom. É isso aí. Tá. Era ganhar a placa, já ganhamos. Acabou então? Acabou. Não vamos nem fazer o quadro, mas. Valeu, pessoal. Vamos lá. Começando pelo meu quadro. Notícia merda da semana. Roda o VT. Roda a vinheta. VT é um videotape, verdade. pô. Roda a vinheta. Tem que falar VT sim. É vinheta, não VT. Tá bom. Roda Tá, VT. isso, tá bom. Vamos lá. Notícia quente. Notícia quente. Olha Notícia lá, hein? quente. Vamos lá, pessoal. Paola Oliveira Olha. surpreende ao aparecer morena e de franja, não só morena, e de franja nas redes sociais. Excelente. Excelente. Sensacional. Então, O negócio é abrir barbearia amanhã, cara. Vai começar a fazer franja. não, pra já galera, tá, parece que porque- já tá um alvoroço aí, a galera tudo copiando. Aqui nos Estados Unidos não se vê outro tipo de corte. É só o moreno Fantástico. com franja. Fantástico. É complicado esse pessoal que fica seguindo essa É, moda. né? lança tendência, o pessoal vai mesmo Vai atrás, mesmo né? atrás. Eu acho um absurdo isso, mas vale a pena. Próximo quadro, José Augusto Hip da semana. roda. Roda a vinheta. Bom, pessoal, essa semana aí tivemos 4 Muito triste. mortes mais... Muito triste. 4 mortes mais relevantes, vamos dizer assim, né? No dia 7 tivemos a passagem do Sr. Charles Eager, de 97 anos. Ficou conhecido por ser um primeiro piloto a atravessar a barreira do som, né? Ele conseguiu isso em 1947, uma Caramba. aeronave chamada X1, ou em inglês X1. Olha, Vocês escolham como... nossa, que cultura, hein? E Maravilhoso. Fiz esse X1. Fiz isso aí. E então fica aí a nossa lembrança a esse pioneiro aí da quebra Porra. da barreira do som. No dia 7 também tivemos o ator Eduardo Galvão, Pô, aos essa 58 foi anos. Covid, bicho. Covid, bicho. Cai nossos sentimentos da família. Pô, que triste, cara. Que triste. Esse Novo? Quantos anos? 58 anos. 50, porra, novo. pra Mais caralho. novo que o Joba. Super novo. E- Mais novo que o Jobel. Quem conhece ainda, quem foi adolescente nos anos 90, que não é o caso da bancada, Que não é o caso da bancada. ele teve um programa com a Angélica, né, na Globo, chamado Caça Talentos. E ele interpretava lá o dono da agência. E ele tinha tique, assim como eu. Então me sinto pessoalmente afetado por essa morte. No dia 9, faleceu Paulo Rossi, atacante italiano, que causou aí um estrago na seleção brasileira em 82. Né, a fatídica... Como é que chama? A tragédia do Sarriá. Então faleceu aos 64 anos na Itália. Não foi revelado a Não causa. falaram a causa, eu queria saber. Não falaram foi dito, nada. não foi dito nada. E no dia de hoje, né, de 10 de dezembro, faleceu o senhor Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil. Do Brasil. 82 anos. Então ele e os irmãos são herdeiros do todo o conglomerado Safra aí, né, que o pai dele iniciou no Brasil. O pai dele também já vinha de uma família de banqueiros lá No Oriente Médio. no Oriente Médio, né? E sofria de Parkinson, assim como o irmão dele também já tinha morrido de Parkinson, Ah, Moses. não sabia mesmo, E eu acho que o outro irmão dele também tinha, mas foi assassinado, né? O marido da Lili Safra, esqueci o nome dele, mas ele também tinha. 120 bilhões de reais. Cara, é um valor absurdo. Eu não lembro agora, mas é um valor se eu não me muito engano, alto. é isso aí, 120 Exatamente. bilhões. Eu sei que o Banco Safra de Nova York, o subsolo dele, há anos é alugado pelo Federal Reserve e guarda lá ouro e Ouro. outras Ouro. reservas. Vale mais do que nacionais, dinheiro. Vale mais do que dinheiro. Segundo- Silvio. E na história, né? Essa semana aí de 4 de dezembro a 10 de dezembro, registramos a morte de Frank Zappa, Porra. Sócrates, Dr. Sócrates, meio-campista do Sócrates, Corinthians e da seleção porra. brasileira, que também sofreu nos pés de Paulo Rossi. Grande filósofo. Oscar Niemeyer, Grande filósofo. a outra. Que pariu.
Oscar Niemeyer, Nelson Mandela, Marília Pêra, Roy Orbison, né, que cantava a música de Uma Linda Mulher, John Lennon, Tom Jobim, Dimebag Darrell, guitarrista do Pantera, Luiz Carlos Alborguete. Porra, Alborguete. Meu ídolo máximo na comunicação. Pô, espetacular, Luiz Carlos Alborguete. Esse cara merece. Cadeia nele! Ele de Curitiba, hein? É, Alborguete Curitiba. Exatamente. Sensacional, Cara, Alborguete. sensacional. Essa foi uma perda jornalística Esse cara, fudida. 11 anos já. Caramba. E 124 anos da morte de Alfred Nobel. O cara que perseguimos aí um dia ganharam. Ganhar. Estaremos lá. Ganharam. Tamo perto. Tem Nobel de Comunicação, entrevistas? Vai ter agora. Não tem? Não Vai tem ter mais. agora. Mas Academia Sueca Sueca vai pode criar. abrir agora, depois do Weiss Mas Top. fica a dica aí, Academia Isso Sueca. Futuros laureados pelo prêmio Nobel. Ô Zé, o Jim Morrison não foi também nessa semana o aniversário da morte dele? Eu tenho essa impressão, eu vi bastante no Facebook. Olha, pode ser uma falha minha, vou procurar. Eu acho Mas que é de foi essa é. semana também. Eu pesquisei de devia ter- 4 a 10, né? Pode ser que seja amanhã, pode ser que foi dia 3. Então, nos perdemos. É. Mas eu vou dar uma procurada aqui. Fica a dica Tá aí. bom. Fica a dica. O Kleberson, acho que queria fazer um comentário aí, Clé? Não, eu só falei do Alborguete, que é aqui de Curitiba, inclusive. Quem começou com ele como repórter, que uma vez pagou um vinho para mim e pro meu amigo que tá aqui. o Ratinho. É mesmo? É o Ratinho. Ratinho. Ratinho é repórter do Alborguete. Inclusive o cacetete que o Ratinho usa aprendeu do Alborguete. Aprendeu do Alborguete, exatamente. Porra, era sensacional Cara, Alborguete, aquilo, cara, Sensacional. Eu fico vendo no YouTube vídeo dele aí pra relembrar. Eu E o assistia, neto né? dele se elegia vereador, né? O neto dele se elegeu vereador agora. em Do Curitiba. Alborguete? Ele foi Se eu não político, né? me Ele foi deputado, não Aham. sei se foi estadual ou federal, né? Ele se envolveu na política um tempo. Mas, cara, a relevância que esse cara teve pros programas Não, espetáculo, policiais, espetáculo. Legado. o legado dele é sensacional. Ele né? criou todo Belo propósito de padrão vida. novo de É. programa policial. Fica aí a homenagem Ah, nossa homenagem Luiz ao Carlos Alborguete. Alborguete, do nosso grande Várzea. ídolo. Vamos lá, próximo quadro. Dica cultural do ancião. Roda a vinheta. A vinheta. Vai lá, Jobelardo. Minha dica hoje, né? Deixei uma dica na semana passada do livro, do Sapiens. E hoje vai uma dica de uma série do Netflix que é o Don't Fuck with Cats. Puta Não que mexa. pariu. Eu acho que em português é não mexa com gatos, mas tá lá. Se você Não procurar- mexa com Não gatos. mexa, Don't fuck with cats. don't Mas em fuck- português, não mexa com não os mexa com gatinhos. gatinhos. Não mexa com Uma os tiras. tradução SBT, né? Não mexa com os tiras, Gatos seu mo- bobão. Não mexer com os tiras. Um gato muito louco. Olha, meu Deus, os tiras chegaram. Então, Don't Fuck with Cats, uma série com 3 episódios. É uma minissérie, 3 episódios. É Não vou dar nenhum spoiler. sensacional. O pessoal aqui já assistiu. E é consenso. Sensacional. Você vai colocar aquela figurinha lá pra mostrar. Tá na É tela a já. dica do ancião. Obrigado, Jobinha. Valeu. Vamos lá, próximo quadro com o nosso querido René Medina, direto de New Jersey. New Jersey. No. Cadê René? René, apareça. Notícias do estrangeiro. Notícias do estrangeiro. Aê. Repita comigo. Notícias Notícias do estrangeiro. Roda. Roda a vinheta. Vai lá, René. Então, galera, a notícia dessa semana aí, eu acho que ela até bombou, que foi Satélite. referente... São duas notícias, né? São duas notícias. Do Elon Musk, né? Quer dizer, teve o foguete, né? Que foi, subiu, testou, mas no final explodiu. Mas era um foguete diferenciado aí, que é o que eles estão pensando em utilizar já agora para no futuro ir para Marte. Só que a notícia mais interessante referente ao Elon Musk não foi essa, foi que ele decidiu definitivamente sair da Califórnia, se mudar para o Texas, né? E um dos grandes motivos é que no Texas não tem imposto sobre salário, né? Estadual, né? Falando do estadual, né? E na Califórnia é 13%, né? Aqui em New Jersey é 10%, é o segundo pior, né? O primeiro é o Califórnia, depois vem aqui New Jersey. Ou seja, só para pensar, né? Esse negócio de taxar, fortuna, todas essas coisas, será que dá certo? Claro no que final das não. contas, Nunca né? deu. O cara Dá que certo nada, o cara sai, que pô. se criou lá, né, no Vale do Silício, um cara da Tech,
simplesmente disse, acabou, valeu, tô indo embora. Ele tá levando Então- empresa pra lá, René, é isso? É fato que eles vão construir empresa já no Texas, né? É só essa não- questão de tempo. Não só da Space, a SpaceX já é lá, né? Por causa Aham. da história que tem, mas a Tesla tá indo pra lá também. Não sei se as fábricas existentes vão, mas ele, com a fortuna dele, tá indo Vai. pra lá. Ele, eu sei, acho que agora voltou a ser o terceiro homem mais rico do mundo. Tinha ido pro segundo, caiu pra terceiro de novo, mas ele, com o endereço fiscal dele, tanto que ele até falou, nem casa vou ter mais aqui, até a casa ele vai vender. Então, é isso aí, né? Pra pensar aí. Pra pensar o pessoal aí que é imposto de grande fortuna, a França Pois já é. se ferrou bastante nisso no passado, que ela criou uma lei e a galera mudou pra Bélgica. Argentina agora, né? Argentina Todo mundo agora. indo pro Argentina Uruguai. agora. Uruguai. O pessoal É. tá indo todo pro Uruguai. É. Então, assim, isso não funciona. Pra Mas aí pensar. Pra pensar, fica aí. Fica aí pra pensar. Beleza. Abraço. Valeu, René. Humbertinho com o Várzea Raiz. Vamos lá, Humberto. Olha, pessoal, a minha dica hoje do Várzea Raiz, até seguindo aí Peraí, que a uma- gente não uma chamou. Não chamou o VT? Não chamou uma vinheta, pô. Chama a Várzea vinheta. Raiz, Chama a vinheta, Humberto. Chama a Cadê a vinheta. vinheta? Vai lá, Humbertinho, pode falar. Pode falar agora, Betinho. Bom, pessoal, sobre o Várzea Raiz hoje, eu tô seguindo a dica de um dos nossos amigos. Vou falar sobre algo muito interessante que aconteceu no passado. Entre 63 e 2001, existia um periódico, um jornal de notícias sensacionalistas em São Paulo, que fez muito sucesso Maravilhoso. e representou muito para várias gerações, tá? Além dos títulos, né, que eram muito chamativos, as imagens também eram incríveis. Só para aí que ter uma ideia dos títulos, né, que esse jornal lançava, que é o Notícias Populares. Opa. Por favor, busquem Notícias Populares na internet. Vocês vão encontrar sobre o que eu tô falando. Uma das notícias: bebê diabo nasce no ABC Paulista, mas some de forma misteriosa. Sensacional. Nessa reportagem, o bebê diabo nasceu em São Bernardo do Campo no dia 11 de maio de 75. Tem pessoas na bancada que... Eu nasci um ano depois, mas poderia ser. Por exemplo, Denis nasceu em Utinga, gente. Só É, pra isso, pra obrigado, René. deixar claro. Tamo junto no Bartira, há velho. controvérsias. Por exemplo, outra notícia: pênis voador se enrosca na fiação elétrica e intriga Capão Redondo. Olha aí. Vai ser sensacional. Ó, pessoal, por favor, busquem. O título é incrível, mas as imagens são sensacionais, tá? Vou tentar E aí, colocar aí, vamos ver. outra notícia: salvo pela religião, palhaço Bozo cheirava cocaína até o nariz sangrar. Ele conta a história do Arlindo Barreto, né? Que é mostrado no filme Bingo, né? Mas essa era a forma que eles falavam das notícias. Para muitos era algo grotesco, para outros era a linguagem do povo. Eu lembro que na época diziam que se você torcesse o jornal saía sangue, saía né? sangue. Mas esse era o Imprensa objetivo marrom. deles, era realmente fazer com que as pessoas vissem a notícia de uma forma diferente, né? E também que eles diziam que lê quem quer. Por isso que muitas vezes o próprio Ministério Público tentou fechar o jornal, tá? Isso na história. Só que também, não só de brincadeiras, por exemplo, com relação à questão esportiva, tem uma notícia que eles colocaram na época que era: vou comer 23 sapos se o Corinthians ganhar. Isso foi na época que o Corinthians não ganhava. Então, eu acho que é justo essa promessa. Mas, por exemplo, não só de brincadeiras, porque, olha só, com relação ao massacre do Carandiru, o trabalho deles foi tão incrível, inclusive eles abriram a redação do jornal para que os parentes dos presos que foram mortos pudessem falar, pudessem, né, ter essa conexão direta no jornal. ali. Então eles foram muito reconhecidos por essa matéria e muitas outras matérias. Porém, o jornal acabou em 2001. E eu esqueci de falar tem muita gente que não sabe o que é o jornal, tá, pessoal? O jornal impresso, procure na internet. Existia em papel, né? O jornal. Você tinha que mexer, tinha um cheiro, característica, era meio difícil de se dobrar. No começo não tinha nem colorido, era, né? Importante pra nossa época aí. Legal, Humbertinho. Muita gente. Maravilha. É isso, pessoal. Esse foi o Várzea Raiz com Humberto Aquino. Pessoal, chegamos ao final aqui de mais um Várzea Talk. Agradecer aí todo o pessoal que está assistindo
prestigiando o nosso programa. Deixar um asterisco aqui que realmente Jim Morrison morreu no dia 8 de dezembro. Opa! Então, Boa, falha Renezinho. minha aí, valeu Renê por ter Olha, lembrado. Escreve Boa. aí, falha nossa! Falha nossa, 8 de dezembro de 43. Passou Jim batidas. Quer dizer, talvez ele tenha morrido, né? Mas também é o Porque tem toda a seguinte, né, história Zé? de que tá por Só aí lembrando, no rolê. Zé, só lembrando, Zé, Ah. lembra? Hey Jim, Ei, Jim. hey Jim. Ei, Jim. Quando eu fui no túmulo do Jim Morrison, tinha um malucão lá que ficava. Hey Jim, hey. Conversando com Jim Morrison. ótimo nome de talk show, né? Conversando com Jim Morrison. Porra. Ei, Jim. Ô Zé, mas é o seguinte também, né? Senão vai pro ano que vem. Você vai ter que pegar essa janela e, né, você falar todos de uma vez, não dá, né, cara? Não Então, dá. Tem que deixar um. são sempre os mesmos, né? Né? Fica a dica. Fica a dica. Kleberson, obrigado mais uma vez aí, acompanha a gente no terceiro bloco. Valeu. E antes de finalizar, se você está caindo aqui pelo corte ou pelo programa principal, acesse, Deixe seu like, deixe assine seus o canal, comentários. Sininho, comentário. Ative o sininho. E Cara- semana que vem já vamos estar com Compartilhe com a sua avó. outra placa, talvez de cartolina, não de sulfite. Nossa, é uma meta audaciosa. Audaciosa, 120 inscritos. 120 inscritos. Placa de cartolina. Valeu, galera. Obrigado, um abraço, até a próxima. Grande abraço. Abaixo do Jogal, por favor. Valeu, gente. Obrigado, velho.